Amados, abram por favor a Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. No último domingo, o bispo Ricardo fez menção sobre esse capítulo. E nós vamos também fazer menção no capítulo 3 do profeta Abacuque. Apesar de nós termos um tema que é avivamento, eu vejo neste livro aqui a esperança de um profeta a respeito de um avivamento no meio do caos, ok? Então nós vamos estar falando acerca disso. O caos, porém, o Senhor tem um avivamento, mas o profeta tem essa esperança deste dia chegar, ok? Capítulo 3 do profeta Abacuque, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Versículo 3. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Só até aqui, queridos, ok? Amados, segundo alguns estudiosos, dizem que a distância entre nós e o profeta Abacuque, falando de tempo, é aproximadamente 2.600 anos. Apesar dessa distância e do tempo em que nós temos, nós sabemos que a Bíblia ela serve para os dias de hoje, porque é a palavra de Deus. Sabemos, queridos, que assim como um dos maiores evangelistas falou, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de hoje. Então entendemos, querido, que a Bíblia ela está recheada de um conteúdo que serve ou serviu para aquele tempo e serve para os dias de hoje e sempre vai servir, sempre vai ser nova, apesar do que está acontecendo aqui ser um tempo em que o profeta viveu de 2.600 anos antes de tudo que nós estamos vivendo hoje. Apesar desta distância, nós sabemos que as Escrituras continuam sendo a palavra poderosa de Deus. E quando nós falamos acerca do profeta Abacuque, nós entendemos que o seu nome significa abraço. É interessante enquanto esse nome, abraço, porque depois ao final do culto você pode dar um Abacuque no seu irmão, né? Ou até mesmo no meio do culto você encontra o seu irmão e você pode dar um Abacuque, né, no seu irmão. Não é nenhum golpe, querido, de jiu-jitsu, viu? Não fique preocupado enquanto isso, porém, você pode dar um Abacuque no final do culto ao seu irmão. A única expressão, ou na verdade, característica que nós encontramos a respeito de Abacuque, porque não se fala sobre o profeta Abacuque, mas pelo seu nome nós entendemos que o livro está em volta desse significado, porque o profeta Abacuque, ele abraça o seu povo, apesar de todo o caos, de toda a dificuldade. É interessante que o profeta Abacuque, ele está aqui nos 2 primeiros capítulos, perguntando a Deus sobre algumas coisas. E quando nós olhamos para o primeiro capítulo, nós vemos que o Abacuque está aflito por conta de uma resposta de Deus. Ele realmente está procurando por conta do contexto histórico de tudo que está acontecendo. Aqui no primeiro capítulo está falando de Judá. Quando nós olhamos para o início do primeiro capítulo, o que ele busca é a resposta a respeito daquilo que está acontecendo naquele tempo, a respeito do que o próprio povo está fazendo, Judá está fazendo, e ele se preocupa em questão de tudo aquilo
que está no meio do povo. Aí ele procura uma resposta de Deus. Ele clama ao Senhor, pedindo resposta se Judá será punida por conta de tudo aquilo que eles estão fazendo, do pecado que está no meio do povo. E é interessante porque essa pergunta que ele faz, ou dá a entender sobre Judá, ele fica tão aflito porque nos primeiros versos você entende que mediante esta oração, acerca da terrível violência que está acontecendo naquele tempo, e por causa do pecado de Judá, ele vê o silêncio de Deus. Imagine o silêncio de Deus sobre a vida de um profeta que está vivendo aquele caos. Quando nós olhamos primeiro nos primeiros versos, queridos, do capítulo 1, você vai entender a aflição do profeta, buscando uma resposta de Deus e Deus em silêncio. Olha o verso 2, por exemplo, diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? No meio daquele caos, daquela situação, o profeta buscando resposta de Deus, e praticamente vendo o silêncio de Deus. Quantas pessoas nos dias de hoje questionam sobre isso? Deus, bem que o Senhor podia, dentro dessa guerra, entrar e acabar com esta guerra. Deus, bem que o Senhor podia, Senhor meu Deus, acabar com essa pandemia. Senhor, quantas coisas estão acontecendo. Eu fico imaginando a aflição do profeta, porque o que perturba ele é o silêncio de Deus. A segunda coisa que perturba o coração do profeta Abacuque são os pecados de Judá. Porque ele olha por toda aquela situação, pelo pecado de Judá, ele olha pela terrível violência, e ele pergunta: Senhor, o Senhor não vai me responder a respeito desta situação? Quantas perguntas nós temos? Mas no capítulo 1, no capítulo 2, ele faz somente 2 perguntas a Deus. Às vezes, queridos, nós não imaginamos qual é a resposta de Deus. Há alguns teólogos que dizem assim: olha, melhor o silêncio de Deus do que a resposta de Deus. Porque tem algumas pessoas que não sabem o que Deus vai falar. Ah, mas pastor, eu estou preparado para a resposta de Deus. Só que no contexto daquela época, segundo o capítulo 3, que fala que ele fez uma oração em forma de cântico, dá a entender que eles praticamente é um profeta levita. Porque ali é um cântico. Alguns chamam esse capítulo de o Salmo de Abacuque. E com certeza, querido, ele fazia parte da liturgia do culto no templo. E porém, queridos, quando nós vemos esse profeta que está aflito, que está angustiado por conta da resposta de Deus, ele se depara com o silêncio de Deus e ele começa a destacar aqui a sua aflição, dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não me escutarás? Eu gritarei violência e o Senhor não nos salvarás? Ele olha para os dois lados, ele vê o silêncio de Deus, mas ele vê também o pecado do povo. Ele está angustiado no primeiro capítulo. Ele busca a resposta de Deus, mas ele vê o silêncio de Deus. Ele olha para os pecados. Ele sabe que há destruição, a violência, a discussão, a luta, a injustiça por toda parte. Quando você olha para os versículos 3 e 4 do primeiro capítulo, ele diz assim: por que razão me fazes ver a iniquidade? Ele fala sobre violência, ele fala sobre contenda, ele fala sobre injustiça. Quantas coisas estão acontecendo no meio do povo de Deus? Quantas coisas estão acontecendo no mundo? Há muita injustiça. O profeta busca essa resposta, querido,
Mas ele começa a entender que Deus está em silêncio, e muitas vezes o silêncio de Deus não significa que ele esteja ausente, ele está presente, mas muitas vezes ele está em silêncio, querido, porque ele quer ver as nossas atitudes perante o caos. O que nós vamos fazer mediante as situações que se levantaram contra nós? Qual é a nossa atitude? O profeta não fica em silêncio com Deus, ele sabe que Deus está em silêncio com ele, mas porém o profeta não fica em silêncio com Deus. Ele clama ao Senhor por resposta de Deus, ele quer ver Deus responder, ele sabe que Deus está em silêncio, ele olha para aquela situação toda, mas aí de repente, queridos, no primeiro capítulo do verso 5 ao 11, há uma resposta de Deus. E tudo aquilo que o povo não queria ouvir, tudo aquilo que ele não queria ouvir, Deus falou para ele. Por isso que eu falei muitas vezes, é melhor o silêncio de Deus do que a resposta de Deus. Deus fala com o profeta Abacuque. No versículo 5 e 6, nós entendemos que Deus enviará os babilônios para castigar o seu povo. Por conta do quê? Do pecado. Por conta de tudo que Judá está fazendo. Ele não queria ouvir isso, porque justamente ser castigado pelos babilônios, porque quando nós olhamos o contexto, nós vemos, querido, que o povo de Judá, mediante o templo e outras coisas mais, queridos, eles se asseguravam, não, Deus é conosco, Deus não vai fazer isso com a gente. Quando você olha para o livro do profeta Jeremias, você entende, querido, o profeta é lançado no poço por conta da sua mensagem. Muitas coisas acontecem com o profeta, mas eu vejo aqui Abacuque lutando, guerreando com Deus enquanto isso, mas ele tem a resposta de Deus, ele ainda não entende o que está acontecendo, porque no meio desse caos ele espera um avivamento. Porque antes houve um avivamento com o reinado de Josias. Os altares foram quebrados e muitas coisas aconteceram. Desde o último avivamento que aconteceu na nação. O profeta Abacuque espera que algo aconteça. Que uma mudança venha. Que um renovo se achegue. Que uma restauração se achegue. Mas agora ele tem a resposta de Deus de que os babilônios, os inimigos do povo de Deus, agora vão entrar na terra. A terra vai ser saqueada. Essa é a resposta de Deus. Deus vai enviar os babilônios para castigar o seu povo. No verso 7, queridos, é interessante porque os soldados mais ferozes de Babilônia entrarão. São soldados, queridos, notáveis por causa da sua crueldade. Eles já haviam vencido os assírios, já haviam vencido os egípcios, potências. E agora, por conta de toda essa situação, eles vão invadir, ajudar, vão destruir tudo, levar os filhos cativos, querido. Porém, ele obtém essa resposta da punição que Deus vai enviar sobre Judá. E é interessante que Deus descreve no versículo 8 como serão esses soldados, como entrarão esses soldados para a destruição de Judá, do templo. Ele diz no versículo 8, queridos, que serão mais ligeiros do que os leopardos, serão mais furiosos do que os lobos, e serão como águias famintas. Vai haver destruição sobre Judá, vai haver um caos no meio do povo de Deus. Deus balança o povo, Deus põe o povo na peneira, Deus trabalha sobre a igreja, porque Ele é o dono da igreja, Ele faz como Ele quer. Abacuque começa a entender o porquê disso, queridos, porque mediante a toda essa situação que vai acontecer, amado, e mais uma coisa, ainda Deus descreve no versículo 10 e 11, como serão os inimigos com o povo de Deus. Imagine, querido, imagine o profeta ouvindo isso de Deus.
Ele naquele tempo, vendo o templo ali bonito, suntuoso, vendo o povo pelas ruas, cultuando a Deus no próprio templo. Mas agora Deus está dizendo: olha, eu vou enviar os babilônios e eles vão arrasar tudo, vão destruir tudo. E Abacuque começa a entender por que Deus está fazendo isso. Mas Abacuque, ele não fica calado mediante essa situação, querido. Quando nós olhamos para Abacuque, o capítulo 2, queridos, nós começamos a entender como Deus fala com Abacuque no capítulo 2. Mediante a uma pergunta que ele está fazendo, já é a segunda pergunta. A pergunta é: o que vai acontecer com Babilônia? E Deus começa a descrever porque o pecado de Babilônia, queridos, é não reconhecer a Deus, é se exceder pelo castigo. Quando você olha, por exemplo, para Nabucodonosor, que não reconheceu a Deus. Muitos homens da Bíblia não reconheceram a Deus e foram soberbos, como Herodes, que foi comido de bicho, como aquela canção. Não reconheceram a grandeza de Deus, porém há castigo sobre Babilônia. O que nós estamos falando é de Judá e de Babilônia. Pensem bem, querido, Judá simbolizando a própria igreja, e Babilônia o mundo, e o caos que está acontecendo, a situação que está acontecendo na igreja e o que está acontecendo no mundo. O próprio profeta quer saber o que vai acontecer com Babilônia. Deus fala para ele, do versículo 1 ao 13, querido, 15 ao 20, que ele vai punir Babilônia. A punição virá. 3 coisas Deus vai fazer com Babilônia. E Deus dá instrução ao profeta. No capítulo 2, olha só o que diz nos primeiros versos. Ou melhor, no verso 2, diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que está correndo, o que vai passar. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ele começa a descrever o que vai acontecer com Babilônia. Você vê nos últimos versículos, querido, aqui do capítulo 1, muitas coisas acontecendo. Mas você vê a instrução de Deus para Abacuque, que embora pareça que Deus está retardando o juízo, a Babilônia será realmente destruída, e não tem como dizer que não. Deus está falando na sua palavra. Deus vai punir a Babilônia, mas é interessante que no versículo 4, queridos, há uma palavra poderosa de Deus para a vida daqueles que se mantêm na presença de Deus. No verso 4, queridos, diz assim: e eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Ele obtém as respostas que ele quer. Primeiro, Judá será punida. Segundo, Babilônia será punido. O caos está instalado. Mas Abacuque não para por aí, querido. Mesmo que ele tenha escutado tudo isso de Deus, é interessante porque agora no capítulo 3, ele faz um cântico em forma de oração. Ele ora por todo esse caos, essa situação. Mas parece que no meio desta situação, o profeta Abacuque, enquanto está adorando a Deus, enquanto está cantando essa oração, querido, parece que o profeta Abacuque, ele levanta a cabeça. Parece que a descrição desse capítulo é que ele estivesse orando, mas ao mesmo tempo tendo uma visão do que vai acontecer. Ele canta no meio do caos. Ele sabe que tudo isso vai acontecer, mas ele canta no meio do caos. Ele canta no meio da dificuldade.
Por isso que no primeiro verso diz assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. E qual é a canção que o profeta Abacuque faz? Versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi o que ele ouviu. Tudo o que o capítulo 2 diz, tudo que Deus falou para ele, as respostas que Deus deu a ele, mediante as perguntas que ele teve, no meio desta situação, desse caos, ele resolve cantar. Aí nós ficamos pensando: será que nós somos capazes de cantar no meio do caos? Será que nós somos capazes de cantar no meio das tragédias, das situações que se levantam contra nós? Muitas vezes as pessoas vão achar que nós somos loucos por cantar. Eu lembro que quando eu estava construindo um templo, isso lá no litoral de São Paulo, muita gente conhece meu testemunho. Fiquei muitos anos construindo, desde a fundação até o telhado. E eu ia buscar comida de bicicleta e todo sujo de cimento, né? Todo sujo de cimento. Aí de repente encontrei uma irmã e eu: paz do Senhor, irmã. Nem conheço. Mas eu saía por aquela bicicleta cantando, adorando a Deus, e muita gente falava: olha, eu te vi, você estava de bicicleta cantando, louvando. Só que, queridos, muitos não conheciam o contexto que eu estava vivendo naquela época. Uma das coisas que me ajudou muito foi sempre adorar a Deus no meio do caos. Enquanto as pessoas me viam de bicicleta cantando ao Senhor, à noite, por causa da dor, eu chorava dentro de um quartinho que não tinha fogo. Eu falava: Senhor, eu sinto a tua presença neste lugar. Enquanto eu falava isso, tinha uma fresta, irmãos, do telhado para o muro, meu quartinho. Eu via os ratos passando. Eu me assustava e falava: Jesus, eu sei que um dia eu vou sair daqui. Sei que um dia o Senhor vai mudar esta situação. Aí eu começava a chorar, começava a orar e sentir a presença de Deus e começava a adorar, queridos, porque o profeta não pode ficar calado no meio do caos. O profeta tem que cantar no meio do caos. E o cântico do profeta Abacuque, queridos, era: aviva. O profeta Abacuque está orando, mas ao mesmo tempo aquela oração é um cântico, querido. Enquanto ele ouviu a resposta de Deus e tudo que está acontecendo no mundo, ele não deixa de cantar, ele não deixa de adorar a Deus, apesar de toda esta situação. Você não pode ficar calado, você tem que adorar a Deus, você tem que levantar a oração como um cântico ao Senhor, querido. Eu não sei o que você tem falado para o Senhor, mas não fale, queridos, não murmure, queridos, enquanto, queridos, você está passando por essa situação. Simplesmente adore a Deus e diga: Senhor, eu sei que o avivamento vai chegar sobre a minha vida, eu sei que o avivamento vai chegar sobre a minha casa, sobre a cidade, sobre o lugar onde eu trabalho. O avivamento vai chegar. Não fique calado, adore a Deus no meio do caos. Mas pastor, está chegando o apocalipse financeiro. Pastor, olha, por conta de muitas coisas que estão acontecendo, tudo está subindo. A Júlia está apavorada no Brasil, queridos. Está apavorada, queridos, para comprar uma carne, para comer um lanche na rua. Comprar 2 lanches para comer na rua, querido, quase 200 reais. Para chegar, encher o tanque do carro do meu cunhado, 300 reais. Diante dessa situação, nós começamos a pensar: o que está acontecendo? Mas pastor, o avivamento muda isso? Porque aqui o caos do profeta, queridos, em questão de tudo que está acontecendo, Deus muda o coração do profeta, muda o coração do povo dentro do caos. Mas
Mas pastor, e o caos pode ser mudado por conta disso? Claro que pode ser mudado. Se a igreja se levantar em oração, uma igreja avivada, uma igreja que sabe que tem autoridade nessa terra, muita coisa pode mudar. Mas se for de acordo com a palavra de Deus que as coisas piorem, nós temos que entender, mesmo que as coisas piorem, o avivamento, ele não tarda. Amém. O avivamento chega. Aleluia. Nós não sabemos quando. Os homens não podem fazer agenda, mas podem buscar. Os homens muitas vezes não podem decidir que data vai chegar, porém, ele pode orar para que chegue o avivamento. Amém. Adore a Deus no meio do caos. É interessante porque ele tem uma visão de muitas coisas que acontecem enquanto ele está orando, querido. Olha, por exemplo, para o versículo 3. Ou melhor, o versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Olha o cântico de Abacuque, ele está dizendo: Senhor, eu sei que tu és, na verdade, um Deus que traz justiça. Porque adiante ele fala sobre o Deus justo, santo, justo. Mas lembra-te da tua misericórdia nesse caos. Porque a base do avivamento é nós lembrarmos que Deus é misericordioso também. Que Deus tem promessa para o seu povo. Que Deus tem algo a fazer no meio da igreja. Que Deus vai realizar no meio do seu povo. Porém, queridos, nós temos que entender que quando ele abre os olhos, ele olha para frente, querido, ele enxerga tudo isso, cantando ao Senhor, adorando a Deus no meio da situação. Porém, ele vê, queridos, que Deus é misericordioso. Aí no versículo 3, quando ele diz assim: Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. Sabe o que ele está falando acerca, do que ele está falando a respeito desses dois lugares, desses dois nomes? Ele está falando, amados, desde o Egito, da saída do povo até a terra prometida. O que ele está fazendo menção, queridos, é dentro desse período, como Deus interviu, como Deus fez, porque o avivamento aqui é intervir nessa situação, é levantar um povo, querido, que está praticamente afundado no pecado, é levantar pessoas que estão no fundo do poço, é estender a mão para casais, para casamentos que estão praticamente destruídos. Enquanto o profeta está vendo o avivamento, querido, nós podemos enxergar isso acontecendo, amados. O Senhor levanta pessoas dentro desse contexto, querido, como remanescentes, pessoas avivadas que vão incendiar outros lugares, brasas vivas, crentes que oram, pessoas que clamam pela nação, crentes que estão adorando a Deus, que sabe que Deus é misericordioso, como o profeta sabe, queridos. Ele está pedindo por avivamento, mas ele sabe que há um histórico. Deus intervém, querido. Deus, ele faz o povo ser liberto do Egito. No deserto, Deus sustenta o seu povo, e Deus começa a realizar milagres dentro desse período. Aí nós entendemos, querido, que a intervenção de Deus é esse avivamento que está chegando, porque o profeta está olhando para o caos, mas ele levanta a cabeça na oração, ele entoa ao Senhor a adoração e diz: Senhor, eu sei que tu és misericordioso, aviva a tua obra nesses anos, Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, é o Deus que dentro desse processo todo tem intervenção. O Senhor é o Deus que entra no meio da história. O Senhor é o Deus que arranca páginas da tua vida e diz: olha, eu sei que muitas coisas que você vivenciou durante esse tempo foram ruins, mas está aí o momento que eu vou chegar sobre a sua vida, e você vai ver o milagre acontecendo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Espere, porque verás o que o Senhor vai fazer contigo. Intervenções de Deus. O profeta está olhando para um período
período em que Deus opera os seus milagres, desde o Egito até Canaã. É interessante, queridos, porque o profeta não somente vê essas coisas, mas enquanto ele está fazendo isso, amados, ele não pensa só em si, ele não pensa só naquilo que está acontecendo. Abacuque, ele pede que Deus avive a sua obra no decorrer dos anos. Ele não pensa apenas nele e na sua geração. Sua preocupação é com a manifestação da glória de Deus ao longo de tudo que tem acontecido. Porque na última parte aqui desse versículo, ele fala isso. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Ele vê a glória de Deus. Olha como ele expressa no versículo 3, a primeira parte. Deus veio. Ele está tendo uma visão no meio do cântico. Ele está dizendo assim: eu estou vendo Deus. Porque ele lembra, ao mesmo tempo ele sabe que Deus vai enviar um avivamento. Ele está sentindo dor, ele está sentindo angústia, mas ele, ao mesmo tempo que está vendo esse caos, ele canta, ele vê Deus trabalhando não somente no passado, mas ele sabe que Deus pode trabalhar naquele momento. Ele ora para que o Senhor venha intervir, conforme os anos vão passando e a história. Então ele está fazendo uma oração não somente para aquele lugar, para aquela situação. Ele não é egoísta, mas ele ora por um avivamento, não somente naquele tempo, mas para as gerações. Queridos, o avivamento deve ser um anseio da igreja em todos os tempos e em todos os lugares. Nossa oração deve ser a mesma do que o profeta Abacuque. E qual é a oração? Aviva a tua obra ao decorrer dos... Pastor, será que eu vou ver o avivamento? Eu não sei. Eu não sei. Eu não posso dizer a data. Mas nós estamos semeando no reino espiritual. Nós estamos orando: aviva, aviva. Amém. Se eu não viver esse avivamento, com certeza os nossos filhos viverão. Amém. Como assim, pastor? Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós estamos aqui semeando no reino espiritual. Nós estamos orando e dizendo: Deus, aviva a tua obra. Nós estamos pedindo, querido, que não somente para esse tempo, mas para o tempo futuro. Essa é a oração que deve ser da igreja. Ele não é egoísta enquanto esse pedido, querido, ele vê Deus entrando em ação. E é interessante, queridos, porque ele não só vê, queridos, aquilo que Deus vai fazer, o que ele fez e o que ele vai fazer, mas ele vê o esplendor de Deus. Ele vê a glória de Deus. E quando você olha para o versículo 14 do capítulo 2, diz assim: porque a terra se encheu do quê? O profeta anseia por essa glória, pelo esplendor. E o esplendor, a glória de Deus, é como o nascer do sol. Imagine um mundo cheio de trevas. Quem já viu sabe muito bem o que eu estou falando. Quando eu vou trabalhar, queridos, atrás da onde eu trabalho ali, no terceiro andar, eu abro a porta de emergência e olho para o horizonte, assim eu vejo o sol, a luz. Em tempos de crise, em tempos de escuridão, em tempos de trevas, em tempo de caos e dificuldade, o profeta vê o esplendor da glória de Deus. A
glória de Deus como um sol que surge para dissipar as trevas, seja na tua casa, seja nas nações, seja em todos os lugares, em todos os aspectos. Ele vê esse esplendor, queridos. Ele faz menção: da sua mão saem raios brilhantes. Mas o que Deus promove, queridos, durante esse tempo, a glória se manifesta. Enquanto Abacuque está cantando, ele está vendo isso. Vai surgir e vai trazer clareza sobre os nossos corações. Toda a terra terá o conhecimento do que é a glória de Deus. Toda a terra saberá quem é o Senhor. Vai brilhar, vai aparecer essa glória, este avivamento. Deus vai se manifestar de uma forma tão grande, querido, que todos saberão que o Senhor é Deus. Aleluia. Aquilo que está em escuridão vai passar a ficar claro. Todos verão esta glória e este esplendor, queridos. Mas esse esplendor, queridos, trazendo para o fundo histórico das lembranças de Abacuque, dos acontecimentos de Êxodo aos sinais que nós fizemos menção. Se lembra da mesma glória em que Moisés viu no monte. Quando Moisés decide subir o monte, porque aquela região geográfica faz menção a isso. Temã e Parã, em questão de, no meio desta parte geográfica, foi aonde Deus se manifestou a Moisés, aonde a fumaça da glória de Deus se manifestava. E por 40 dias Moisés estava ali. O povo pensou: e agora esse homem não vai voltar mais. Quando Moisés desce, ele tem que usar um véu. Ninguém pode olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que refletia no seu rosto. Deus vai avivar corações, pessoas. Deus vai fazer resplandecer a sua glória sobre a sua vida, a ponto das pessoas olharem para você e dizer: esse é servo de Deus. Reconhecer Deus na sua vida, saber realmente que Deus está na sua vida. Você já entrou em algum lugar que a pessoa falou: você é crente? Não tem como dizer que não. Aí você fala assim: não, pastor, será que é por causa da saia? Ou será por causa da roupa? Não. Há muitas pessoas que muitas vezes chegam a você: é crente. Eu vejo assim o seu rosto brilhando, vejo uma paz. Tem vezes que eu estou lá no escritório, a assistente chega e fala para mim assim: desde que você entrou aqui, eu sinto uma paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falo para ela: tenho orado todo dia de manhã aqui por vocês. Às vezes tem casos da imigração que são difíceis, aí me chamam: põe a mão aí. Minha patroa, ela me chama de Padre Santo. Padre Santo. O Padre Santo chegou. Oração, o esplendor da glória de Deus, a unção sobre a sua vida. Você lembra quando você tinha aquela sede, buscar a presença de Deus? Quando você se converteu, naquele dia que você olhou e falou assim: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Que parecia que tinha um imã no chão, querido, que você toda hora tinha que dobrar o joelho. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, queridos. Eu cheguei em casa, no meu quarto, queridos, eu comecei a orar já por batismo no Espírito Santo, que eu tinha escutado falar. Eu quero esse batismo, eu quero esse batismo. Foi batizado dentro do quarto, no apartamento, lá na Ponta Praia, litoral de São Paulo. Minha irmã ainda não tinha se convertido. E eu cheguei lá no quarto, dobrei meu joelho e falei: Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Batiza. De repente eu olhei para cima, queridos, eu vi uma bola enorme sobre
comecei a falar em línguas estranhas, sussurro, porque eu pensei, eu não vou ficar falando alto, porque ainda ela não é crente, ela vai se escandalizar. Comecei a falar, e no outro dia fiquei falando em outras línguas, e ali o Senhor começou a colocar um fogo sobre meu coração. Você lembra desse dia, querido? Você lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo? Você lembra quando você começou a falar em outras línguas? Quando você começou a orar a Deus intensamente, dizer: Deus, como é bom a tua presença, mas agora parece que é um peso. Parece que não sentimos vontade. Mas pastor, eu não tenho vontade nenhuma, pastor. Eu confesso, é uma luta, é uma guerra, é uma batalha espiritual. Só pelo Espírito Santo de Deus, quando nós não queremos, Ele vem e nos convence. Nós dobramos o joelho e começamos a nos derramar na presença de Deus, e aí o Senhor começa a aquecer os nossos corações. É o que Ele quer fazer, é o que Ele quer promover sobre a nossa vida, como fez com Moisés. Ele quer fazer conosco. Mas muitas vezes nós queremos ficar ao pé do monte, como o povo. E o fogo, nós não vamos subir aí. Nós vamos ser consumidos. Tem medo de Deus, ou muitas vezes por conta do pecado que impede. Pessoas aprisionadas querem viver esse avivamento, mas não conseguem viver esse avivamento porque estão aprisionadas, queridos, por alguma coisa. E nesta manhã Deus está falando, querido, mesmo em meio a esse caos, você precisa levantar a cabeça e cantar ao Senhor, porque Deus vai te mostrar o que Ele vai fazer com a sua vida e com a sua casa. Foi ali onde Deus manifestou de maneira salvadora. Foi ali onde o Senhor operou os seus milagres e continua operando os seus milagres. Abacuque vê outras coisas acontecendo. Abacuque vê a força de Deus. No versículo 5 em diante, querido, ali nós entendemos o que está acontecendo hoje. Ele julga com peste e praga. Versículo 5. Adiante dele ia a peste, raios de fogo sobre os seus pés. O que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo o profeta cantando ao Senhor, falando sobre avivamento, dizendo sobre o que Deus fez e o que Deus faz, que Deus aqui no versículo 3 veio, mas ele vê Deus e diante de Deus a peste. Versículo 6, ele sacode as nações e rompe as montanhas e aplana os montes. Ele manifesta o seu poder, queridos. Do versículo 7 ao 12, ele tem salvação, ele tem segurança para o seu povo. O profeta começa a entender o que Deus quer fazer, porque ele está tendo uma visão. Ele vê esse caos, ele vê a peste diante de Deus, o Senhor tratando com o mundo, porém, queridos, ele tem esperança. Ele sabe que há um caos, mas isso tudo, querido, que está acontecendo não afeta a vida do profeta. Agora ele entendeu no capítulo 3, ele está orando por avivamento, queridos, e é interessante que no versículo 17 ele diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatados, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, o exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que é isso, querido? Ele sabe que no meio do caos, mesmo com todo aquele problema, Deus tem um avivamento para enviar. Ele sabe que Deus vai intervir nesta situação, ele enviará um avivamento. Por isso que o cântico dele é: aviva
Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor. Enquanto isso, querido, se você pedir ao Senhor avivamento, Deus vai começando dentro de um processo sobre a sua vida. Ele vai colocando coisas sobre a tua vida. Ele vai fazendo com que você cresça espiritualmente. Você vai tendo a visão do horizonte. Você vê o esplendor de Deus surgindo como um sol que brilha, queridos, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre as nações. Ele confia em Deus no meio do caos, porque ele sabe que Deus transforma a tragédia em triunfo. Deus é especialista em fazer isso. Lembra do povo lá diante do mar? Levou o povo e deixou o povo sem saída. O povo começou a reclamar, porém, queridos, ele é especialista em intervir em uma situação que você não consegue alcançar. Em que você pensa, agora acabou. O faraó está atrás, nós vamos morrer. É isso mesmo, devia ter ficado lá comendo cebola. O negócio estava tão bom, aquela salada de cebola roxa, aquela que eu mais gosto. Ai, tá, isso aqui nós. Salada de pepino, então. Tá bom? Como é que os goianos gostam de piqui? Uma galinhada com piqui, pastor. Estava tão bom no Egito, mas enquanto isso, querido, o profeta, ele está vendo que Deus vai intervir. Ele confia no Senhor, mesmo dentro do caos. Nós estamos vendo o que está acontecendo, mas confia em Deus no meio do caos. Não deixe de cantar e adorar a Deus e pedir, Senhor, aviva! Amém. Porque vai chegar um avivamento. Aleluia. Vai chegar esse avivamento. Aleluia. Talvez você esteja pensando, pastor, o senhor está pregando tudo isso, mas eu estou vivendo uma situação que eu não aguento. Eu estou no limite. No meio do caos, você muitas vezes precisa levantar a cabeça e ver o que Deus está te mostrando. Você precisa ver o que Deus vai promover sobre as nações. O que Ele vai fazer com a tua casa. O que Ele vai fazer com teus filhos. Porque Deus quer avivar a obra. Deus quer trazer fervor sobre o nosso coração. Mas é necessário que no meio desse caos a gente venha levantar a cabeça e dizer: eu sei que lá na frente vai acontecer algo. Eu sei que Deus pode intervir nesta situação. Eu sei que Deus pode alterar um milagre na minha vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a sequidão que você tem vivido no meio do caos. Seja em qualquer área da sua vida. Mas Deus está te chamando para mudar o cântico de derrota para um cântico de vitória, de avivamento. Amém? Se coloca de pé nesta manhã. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. A nossa irmã que está de amarelo ali atrás. Não mesmo. Isso. Enquanto eu estava finalizando essa pregação,
Deus falava comigo. Eu via você com as duas mãos estendidas, orando ao Senhor. Enquanto você orava, Deus me mostrava uma porta que estava fechada. Mas você orando, Deus ouvindo a tua oração, eu via quando uma mão descia e abria essa porta. Deus está dizendo que ouviu o teu clamor e que esta porta se abre hoje. Espírito Santo de Deus. Tem gente aqui que Deus já usou poderosamente. Poderosamente. Irmão Kevin, Deus colocou um dom sobre as tuas mãos. E aonde você colocar as mãos, seja em um enfermo, o enfermo vai ser curado. O que Deus está me revelando aqui, querido, é dom de cura para pessoas que estão praticamente à beira da morte. Deus vai te colocar em situações de pessoas que estão com câncer exposto. E Ele vai usar grandemente a sua vida para que essas pessoas sejam curadas. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Meu Pai.